Um dos grandes constrangimentos para o desenvolvimento de um bom ambiente de negócios é o financiamento à economia. Enquanto os operadores económicos reclamam pela ausência de produtos de crédito específicos para financiar os seus negócios, os bancos comerciais acusam a estes de falta de criatividade no desenho de projetos devidamente estudados de acordo com as condições do mercado e que minimizem o nível de risco dos seus negócios. Paralelamente, têm envidado esforços através dos seus instrumentos de política monetária para baixar cada vez mais as taxas de referência, tanto de cedência de liquidez como de depósitos, porém, sem surtirem os efeitos desejados para a mobilização do crédito à economia. Carlos Nhamahango, presidente da Comissão Executiva do Banco Letshego, é o convidado do Mais Negócios para partilhar os seus desafios na gestão do banco em meio à atual conjuntura de mercado cada vez mais complexa e competitiva. Caro telespectador, bem-vindo a esta viagem pelo mundo da economia e negócios. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos conversar com o presidente da Comissão Executiva da Letshego. Letshego é um banco comercial moçambicano. Vamos conversar com o Dr. Carlos Nhamahango. Dr. Carlos Nhamahango, muito bem-vindo ao Mais Negócios. Nhamahango, Letshego, são nomes muito africanos. O que significa Letshego? Parece bitonga isso parece ter a ver com o seu nome. É de Inhambane, é tudo lá de Inhambane. É tudo lá de Inhambane. Primeiro, boa noite, Mais Negócios, e muito obrigado por ter me convidado para esta entrevista. É sempre uma honra estar em frente às câmeras e partilhar um pouco da nossa história como Carlos Nhamahango, mas também como Letshego. Ainda só a questão, o que significa Letshego? Letshego significa suporte. E se for a ver nas comunidades, nós usamos aquele tripode para fazer as nossas refeições. Para sustentar a panela. Exatamente. Aquele mesmo tripode é que nós chamamos de Letshego. Porque para nós, como nós Letshego, ou nós moçambicanos, ou nós de Botsuana. Não, Letshego é um nome setsuana, que significa suporte. E, como sabe, o Banco Letshego tem origens em Botsuana, onde praticamente tivemos a nossa primeira subsidiária. E depois, nesses últimos, vamos dizer, 21 anos, o Grupo Letshego foi expandindo a sua presença e hoje encontra-se em cerca de... Como traduziria Letshego na sua língua moçambicana? Letshego? Checo. Checo. Isso é Xitsua? Isso é Xitsua. Em Chope é Itsua. Itsua. Existem várias maneiras de... Nós, por acaso, uma vez tivemos... para tentar explicar o conceito do Letshego, usamos... esse mesmo, dizemos que traduzir em várias línguas, pedindo aos nossos colaboradores para dar a sua denominação. E para facilitar, explicar, muitos clientes até hoje procuram saber o que significa Letshego. Então, é suporte. Então, estamos aqui para suportar a todo aquele que é nosso grupo-alvo. Já agora, encontraram um mercado com a maior parte dos trabalhadores, dos empregados, funcionários públicos, e decidiram dar um suporte através do vosso nome aos funcionários públicos, aos funcionários e servidores, do Estado, com financiamento. Como foi possível? Aliás, houve vozes que levantaram dúvidas quando o Letshego apareceu em 2016, por aí, 2011, depois transformou-se em banco comercial em 2016. Exato. Como é que é possível trabalhar com funcionário público? É muito simples. Nessa mesma altura, em 2011, se nós olharmos já para 2011, nós vamos ver que havia muitas dificuldades. Os funcionários públicos tinham muitos investimentos, haviam várias barreiras para concessão de crédito e todos tínhamos projetos, estávamos num país independente,
temos necessidades de habitação, temos necessidades, alguns até de criar os seus próprios negócios. E nós, quando chegamos em 2011, houve um estudo de mercado na qual abraçamos e decidimos que o Estado é o maior empregador. Para além de ser o maior empregador, não há muita volatilidade em termos de rotação de pessoal, digamos, mudar-se do Estado para ir para o privado. O que existe é o contrário. É o contrário. Ou os funcionários privados passam para o Estado, ou rotação dentro do próprio Estado. Mas como é que geriram aquela situação de o Estado não pode ser avalista? E na verdade, a partir do momento que nós obrigamos a escola a emitir uma declaração, a dizer que ele trabalha aqui e nós vamos descontar o salário dele para a Letsego, é mais ou menos como se tratasse de um aval. Como vocês geriram? Não é um aval como tal. Sim, não é, mas é um compromisso que a escola assume de que vai garantir o salário do professor na vossa conta. Exatamente. Então, o governo de Moçambique apostou no Letsego, por isso concedeu-nos um código de dedução, o qual facilita todos esses descontos. Contudo, o risco de crédito é tudo meramente do Banco Letsego. Então, para operacionalizar esse processo, existem esses procedimentos em que nós sempre solicitamos alguns documentos para efeitos de confirmação da idoneidade daquele cliente, saber se o cliente está a trabalhar, se o cliente, quais são os rendimentos que o cliente tem, para efeitos de cálculo da capacidade de endividamento, e mais alguns outros documentos que nós exigimos para efeitos de identificação do mesmo cliente. Nível de risco, através da central de risco, interessa para esse tipo de mercado? Sim, é sempre importante, porque nós queremos conceder o crédito de uma maneira responsável. É importante também olhar para a central de registro de crédito e perceber quais são as outras responsabilidades que o cliente quer. E, acima de tudo, não queremos dar créditos a pessoas que não honram com os seus compromissos nos outros bancos. É importante que consigamos sempre ter essa informação, de modo que o cliente tenha um crédito, nós como banco vamos conceder o crédito de uma forma responsável e o cliente também tenha um crédito segundo a sua capacidade de endividamento. Hoje, quantos anos depois do Letsego? Estamos a caminhar para o nosso 10º ano. No 10º ano tem 174 trabalhadores, tem 123.977 clientes e tem 25 balcões. É uma grande realização. Como foi possível esse achievement? Bom, foi muito fácil. Digamos, nós sabíamos o que queríamos. Encontramos um mercado praticamente que tinha muita necessidade. Se for a ver, o nosso crescimento durante, nos 5 primeiros anos foram quase que exponenciais, porque existia uma grande demanda. Se nós formos a ver, Moçambique é muito grande, temos visto funcionários públicos, não estão nas zonas urbanas, estão nas zonas rurais, e nós trouxemos um modelo de concessão onde nós criamos uma força de trabalho de gestores comerciais que vão até os distritos onde estão praticamente a maior parte dos funcionários públicos. Estamos a falar de professores, estamos a falar da polícia, estamos a falar de enfermeiros, pessoal de saúde, e conseguimos atingir esses mesmos clientes naquelas regiões onde nem sequer existe uma agência bancária. Exato. Nem a vossa. Nem a nossa, mas através do nosso modelo de agenciamento facilita-nos, conseguimos ter essa informação, e também pelos sistemas que o próprio governo tem, que é o SISTAF, que garante todo esse processo de identificação do cliente, é fácil. E o modelo de retenção na fonte é sempre o modelo mais adequado. Provavelmente é aí onde está a chave de sucesso. A chave de sucesso, sem dúvida, está no modelo de retenção na fonte. Exato. 5 balcões, qual é o plano de expansão? Bom, nós não temos um plano de expansão como tal em termos de número de balcões. Nós queremos, na nossa estratégia de 5 anos, queremos digitalizar. Estamos numa jornada de transformação digital, o que significa, gostaríamos que 80% de todas as transações
estamos a fazer atualmente sejam feitas de uma maneira digital. O cliente, onde estiver, poderá iniciar o processo de crédito, poderá iniciar Com telemóvel. Desde que Exatamente. tenha sido registrado. Exatamente. Existem muito trabalho, há um trabalho muito árduo que estamos neste momento a fazer, no sentido de garantir que o processo de transformação digital ocorra o mais rápido possível. Daqui a 5 anos gostaríamos de celebrar com muito mais números de clientes para além dos 127 que mencionou, mas muito mais clientes através dessa transformação digital. Letsego é um banco africano, pois não? É um banco, meramente. É pan-africano. Provavelmente Exato. aí está a essência do pensamento estratégico de como, digamos, alcançar o cliente africano, sabendo e conhecendo necessariamente as dificuldades que existem a nível do continente africano de montar um balcão Maputo, montar outro em Niassa, montar outro. Quer dizer, se é um africano que quer criar um banco, sabe necessariamente que terá que enfrentar este tipo de dificuldades. Provavelmente é aí onde vocês pensam, é daí onde está o vosso sucesso, sendo africanos e saber como lidar-se com africanos. A ideia de digitalizar o vosso negócio está também por detrás dela a hipótese de aumento de alto nível de risco. Já pensaram na possibilidade de digitalizar inexistentes? Existe sempre esse risco e existem alguns processos que nós queremos garantir como minimizar esse risco. Alguns deles, o fato de estarmos a digitalizar todo o processo não significa que a abertura de uma conta vai ser feita a partir de casa. Existem alguns outros processos que teremos uma outra força de trabalho nesses mesmos instâncias que vão garantir o processo de aceitação de um cliente, que é muito importante. Para além disso, para fazer uma boa digitalização é importante que tomemos em consideração também aspectos como parcerias. Parcerias com, por exemplo, a Direção Nacional de Identificação Civil, para validação dos documentos de identificação. Exato. Provavelmente podemos também fazer uma parceria com os emitentes do NUIT, e outras que podem garantir, para além da tecnologia que nós vamos trazer, deve também permitir um certo tipo de validação. Por exemplo, como é que chama? O reconhecimento facial é um dos que tem sido usado bastante no mundo e tem se trabalhado bastante porque o biométrico tem estado sendo ultrapassado ultimamente com esses outros e acreditamos que é uma maneira de fazer a mitigação de risco. E no dia a dia é importante que todas as linhas de defesa que o banco tem, que começa a partir de quem está à frente do cliente até o último nível, que digamos é a nível da auditoria, garantam que todos os processos estejam sendo feitos dentro do Até agora, circuito. Letsego, digamos, o negócio baseia-se apenas no crédito. Não, eu gostaria de corrigir essa parte. Nós, como o Banco Letsego, iniciou-se como pioneiro na dedução na fonte em Moçambique, em 2011, onde nós só concedíamos créditos para funcionários públicos. Neste momento, nós estamos a conceder créditos até para funcionários privados. No mesmo modelo de retenção na fonte, fazemos memorandos com a entidade, com as empresas, e eles garantem a retenção e nós concedemos créditos para todos os seus funcionários. Mas também temos alguns produtos passivos, como depósitos à ordem, contas poupança. Já fazem coleta de depósitos? Já há muitos anos, mesmo antes de que nos transformarmos em banco comercial, estamos a falar de 2013, 2014, já iniciamos com esse processo. Acho que é um dos fatores que tem estado a ajudar também nos resultados da própria da instituição, porque antes nós íamos buscar fundos um bocadinho mais caros e com a estratégia de depósito temos fundos muito mais baratos e facilita praticamente, como é que chama? Aumenta a nossa margem financeira, porque a vossa disponibilidade de liquidez para emprestar aos outros. Exatamente, há um custo muito mais baixo. Exato. Então temos esses produtos de poupança,
mas também temos algumas outras soluções que estamos a fazer parcerias com alguns parceiros internacionais, como a Mastercard. Nós lançamos no ano passado uma solução de micropagamentos que nós chamamos de Tap and Go. Tap and Go. Essa é uma solução que ainda íamos falar dela mais tarde, mas podemos já falar sobre ela. Uma solução muito inovadora que eu pessoalmente vi na China. E aqui não sei porquê, não sei porque que a Letsego não está a maximizar isso. É uma das melhores soluções em termos de pagamento, principalmente neste momento de Covid, onde eu não tenho que mexer dinheiro, não tenho que mexer mais, senão apenas o meu telemóvel, ou apenas o... Como é que funciona? Explica, é melhor explicar. Como é que funciona o Tap and Go? O Tap and Go é uma solução de uma parceria entre o Letsego e a Mastercard. É a primeira solução de micropagamento a nível mundial, pela Mastercard, digamos. Moçambique é o único, Letsego é o único operador que... Sim. Posso lhe garantir que sim, nós somos os únicos. Nós estamos numa fase piloto, onde estamos ainda a aprender coisas. Mas já tem 100 mil clientes. Já temos 100 mil clientes, sim, 106 mil clientes. E nesta fase, infelizmente tivemos alguns constrangimentos por causa do Covid, em termos de importação. O nosso estoque ficou retido na África do Sul por muitos meses. Graças a Deus, nesse momento já conseguimos... Estoque de cartões. Cartões e os próprios, as POS que são usadas para esse processo. Contudo, também estamos numa reta final em que estávamos a finalizar o contrato para comercialização depois do piloto. Já assinamos o contrato de comercialização. Neste momento estamos em contato com o Banco Central para efeitos de aprovação final da solução. De modo que a gente vá com muito mais agressividade. Mas os números falam por si. É uma solução muito aceitável. Como é que ela funciona? 100 mil. Como é que ela funciona? Tem lá o que nós chamamos de use cases, ou melhor, no menu temos depósitos, temos levantamentos e temos pagamentos. O cliente pode fazer qualquer tipo de depósito. Não é necessário que tenha uma conta bancária. Fazemos uma espécie de conhece o seu cliente básico, que é com documento de identificação, o número de telefone, que ele vai receber depois uma mensagem para alterar a sua password. E o cliente tem a possibilidade de depositar até 5 mil meticais, porque é uma solução de micropagamento, como disse, até 5 mil meticais, e pode usar o valor no cartão ou numa bracelete. Nós usamos cartão ou bracelete, que é muito conveniente. Notamos que muitos preferem a bracelete porque onde está é mais conveniente e quem não tem carteira pode usar. Então, se ele quiser fazer um depósito, pode fazer até 5 mil meticais. Em qualquer ponto onde temos um agente identificado, pode fazer também um levantamento. Mas, acima de tudo, aquele comerciante que tem uma loja, tem um estabelecimento comercial, pode também pagar, né? Aceitar como uma forma de pagamento. Com o Tap and Go, ele pode comprar numa loja identificada, que seja agente do Letsego, pode fazer os seus pagamentos e levar os bens que ele bem necessita. Digamos que é uma forma, nós chamamos até de troco digital. Então, naqueles casos em que o cliente vai com uma nota alta e não sabe como fazer, não sabe como o comerciante não tem como dar troco, pode dizer, dar a opção de dar o cartão com valor lá de troca. Mas há uma possibilidade muito grande com o Tap and Go. Por quê? Porque é uma solução que pode ajudar as organizações humanitárias a fazerem pagamentos sem ser necessariamente ter que distribuir dinheiro vivo aos beneficiários. Pode ser usado até para digitalizar o processo de transporte. Vamos usar uma rota baixa, esquelene. Toda a gente sabe que é um preço fixo, são 10 meticais ou 15 meticais, e o cobrador, pura e simplesmente, pode aceitar como meio de pagamento. Em vez de dar dinheiro ao cobrador,
usa É só passar ali. tap and go. Tap, And go. tap, tap. Pronto. E a solução é muito interessante, porque ela pode aceitar até, podemos incluir, podemos ter uma password, mas também podemos remover a password. Depende da escolha do cliente. Se o cliente quiser, pode dizer, olha, eu não quero ter o PIN para ser muito mais rápido ou passar, mas também, se ele quiser, ter sempre garantia. Isto lê onde? Num código de barras próprio? Ela usa o sistema NFC, para efeitos de aproximação. É mesmo por aproximação. Entre o quê e o quê? Entre o cartão ou o dispositivo e a POS. A POS é específica, não é? Não pago numa POS normal. Nas POS específicas que nós temos para essa solução. Pronto. Se eu tiver o cartão específico e a loja, o restaurante tiver a POS também específico, eu apenas aproximo o cartão, a POS e saio faz o pagamento. Não preciso nem, se tiver escolhido essa opção, não preciso nem passar o PIN nem nada. É só não aproximar. precisa. Vai ter lá a confirmação no ecrã, no da ecrã password, e há de já aparecer tá. no meu telemóvel. Maravilha. Mas ainda não acha que ainda tem um grande desafio? 5.000 meticais hoje, para o senhor, Não, é o que nós senhor escolhemos. presidente da Comissão Executiva não almoça com 2 clientes. Então não pode usar para exibir, para convencer a média imagem a aderir a esse produto para os seus 70 trabalhadores. Tem que mostrar que isso funciona, mas a mim como é que vai mostrar? Como disse, os 5.000 meticais foi o valor inicial que nós escolhemos para o piloto. Contudo, teremos a oportunidade de melhorar e já estamos em discussões qual é o limite ideal. Já temos muitos clientes que devem estar estão a pedir um reforço, acham que 5.000 meticais é muito pouco. Principalmente aqueles agricultores. Nós tentamos fazer uma espécie de, digamos, tentamos falar, alguns agricultores gostam da solução porque podem fazer poupanças para mais tarde, posteriormente, comprar sementes. Ao invés de guardar em casa, podem usar dentro do cartão. Mas eles só podem usar lá 5.000? Neste momento, como disse, vamos fazer uma revisão. Quando formos comercial, sem dúvidas, vamos mudar. Este produto não é semelhante, mas aproxima-se às operações vamos lá falar agora da concorrência, do M-Pesa, em algumas facilidades. O M-Pesa está aos 80.000 a prever a revisão. Eu sei quando está nos 5.000, não acha que está a começar muito longe daquilo que o mercado está habituado? Como disse, existem algumas componentes que nós temos também garantir, como o processo de aceitação dos próprios clientes. Existem alguns requisitos mínimos para, sempre que um cliente tiver que aumentar, nós temos o nosso agente bancário, que é o Let's Go, na qual praticamente todos os agentes ou comerciantes que são agentes do Tap and Go, são também agentes do Let's Go. E por ser do Let's Go, nós usamos o Tap and Go como o ponto de entrada para a bancarização. Quando aquele cliente tem uma necessidade muito maior, nós oferecemos uma conta normal, que é a conta Let's Go. Aí ele deixa de ter ele pode até ter em simultâneo o Tap and Go e nós fazemos um upgrade daquele mesmo cliente para o Let's Go, onde terá uma conta bancária com maior variedade de soluções, como pagamentos, USSD e poupanças, onde tem poupanças remuneradas e vamos concorrer a mesma pé de igualdade com os outros. Exato. Já Litseco já avançou para, digamos, a nível de produtos financeiros, para além de crédito, como muito bem dizia que para funcionários públicos, depois para funcionários privados e para empresários. Para investimentos. Tem produtos específicos? Nós estamos a desenhar, já devíamos ter até lançado a nossa solução para micro e pequenas empresas, mas de princípio vamos lançar para o próximo ano.
Existem algumas parcerias que estamos a ter também com algumas organizações internacionais, como a Opportunity Internacional, para focalizar de créditos para o setor da educação. Escolas privadas que estejam interessadas em aumentar equipamento, a sua capacidade instalada, nós estaremos em condições. Mas também queremos vir para todos aqueles... existem descontos de faturas, existem créditos mesmo para muito pequenos empresários e pequenos empresários que estejam interessados em criar negócios. Nós temos certeza que até o primeiro semestre do próximo ano já teremos essa mesma solução. Também vem aí o nosso primeiro cartão Mastercard no mercado, pela Simo, cartão de débito. Estamos na fase final. Não tenho visto nos ATMs o símbolo Mastercard. Está digamos, associado ao Visa ou... Não, Mastercard é o concorrente da Visa. Mas está no mercado, não tenho visto nos ATMs. Não, o símbolo. Moçambique não é um mercado puramente, é um mercado puro de Visa. A Mastercard está a entrar agora e está-se a fazer alguns testes para efeitos de certificação. E a Simo escolheu o Lecheco para fazer esse teste. Ainda bem. Este ano 2019, neste caso, está ao nível de taxa de crescimento em termos de lucros a nível de 82%, no mercado cada vez mais competitivo. Como é que conseguiu, digamos, alcançar a esses números? Um banco atípico, com movimentos pequenos, sem grandes volumes, provavelmente com escala. Com escala. Como está a conseguir, digamos, taxas de crescimento destes? Não, eu acho que foi um trabalho muito árduo de todas as partes. Vai ver que nos anos passados nós estávamos praticamente a sair de uma crise e nós conseguimos, com essa mesma crise, continuar a crescer, claro que não nos mesmos moldes, e houve um processo de reengenharia interna no sentido de garantir como é que nós podíamos identificar aquelas áreas cruciais que nos trazem maiores gastos no dia a dia, fazer uma revisão, nos readaptar e vermos de que maneira podemos fazer alguma poupança. Então, um dos aspectos que eu disse foi tínhamos custos de financiamento muito altos. E à medida que, claro, o Banco Central também ajudou um bocadinho nisso, ia fazer o relaxamento das taxas diretoras, automaticamente os créditos que nós tínhamos também indexados, essas taxas, foram reduzindo. E nós ganhamos por isso. Apesar de que as taxas de juros que nós concedemos aos nossos créditos são fixas, mas as taxas que as nossas facilidades de empréstimos com os bancos comerciais cá são variáveis. O processo de ir angariar clientes, captar poupança dos clientes, trouxe-nos também uma maior poupança. Vamos ver que nessa linha tivemos uma poupança muito grande. Para além de que crescemos bastante, já disse, nós vamos onde os outros não vão. Então, assumimos riscos muito grandes nessas mesmas zonas e nós percebemos que conseguimos trazer um bom rendimento. Para além de que olhamos também para a nossa estrutura de custos e dissemos por que não manter a mesma estrutura que nós tínhamos nos anos anteriores, cortar algumas despesas, como algumas despesas do dia a dia que nós achamos que podíamos capitalizar mais e conseguimos reduzir essas mesmas, manter ou até reduzir essas mesmas despesas. E também trabalhamos bastante na questão de risco de crédito, que tem sido um dos calcanhares daquilo em qualquer banco comercial. Para não irmos onde o tempo não nos deixa ir, com sua permissão, vamos aceitar um curto intervalo. Sempre, obrigado. Vamos a um breve intervalo e voltamos.
No mercado de câmbios com referência ao dia 16 de setembro, o Banco de Moçambique estabelece as taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa, o dólar americano cotado a 71,89, o rand a 4,40, o renminbi, a moeda chinesa, a 10,65, a libra esterlina a 93,06 e o euro a 85,36. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25% e no que diz respeito à Prime Rate está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista é de 0,5%. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou, em agosto de 2020, uma inflação mensal de menos 0,20%, a variação acumulada situou-se em 0,38% e a variação homóloga em 2,80%, caracterizando uma inflação média de 12 meses em 2,86%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomada de decisões de negócios aqui, onde se fala de tudo. Mais negócios. Voltamos à nossa conversa com o Dr. Carlos Nhamango, o presidente da Comissão Executiva do Letsego. Dr. Carlos, o Banco de Moçambique tem sido muito exigente, muito presente em relação à supervisão, digamos, dos índices e prudenciais das instituições financeiras e de microfinanças. Como é que o Letsego está em termos de indicadores prudenciais? Bom, de facto, é uma nova dinâmica que o Banco de Moçambique está a implementar para adequar também Moçambique às normas internacionais ou às boas práticas internacionais em termos de supervisão prudencial. E é de louvar e elogiar essas mesmas iniciativas. Também dá uma nova dinâmica às próprias instituições financeiras a perceberem, se quiserem continuar, a sua existência depende do cumprimento dessas mesmas normas prudenciais. E nós, como Banco Letsego, não somos alheios a esse processo. Temos estado rigorosamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, a analisar todos esses mesmos rácios e garantir que os mesmos rácios estejam dentro dos limites. Para dizer que, sim, temos os rácios dentro dos limites, os mais importantes, vamos dizer, o rácio de solvabilidade, o mínimo então 12%, nós estamos a cerca de 42%, bastante confortável. Aliás, nós como clientes dos bancos comerciais até aprendemos a perceber que vimos bancos a fechar porque não garantiam a segurança de poupança dos seus clientes através desses mesmos rácios. E quando vemos um banco aberto, acabamos ganhando confiança de que é um banco que, se ele está aberto, o Banco de Moçambique acha que esse banco tem capacidade para garantir segurança das poupanças dos seus clientes. E hoje em dia isso é um indicador que o povo nem sequer conhecia, o cliente nem sequer conhecia que era importante na supervisão bancária. E como é que está a vossa atenção em relação a este? Bom, se for a ver nos sites, nos websites de todas as instituições financeiras, tem lá essa informação disponível, porque temos a obrigatoriedade de, numa base trimestral, não só trimestral, anual, semestral, declarar os principais rácios, esses mesmos principais rácios para o consumo público, de modo que o cliente tome a decisão de julgar e tomar qualquer tipo de decisão de investimento nessa mesma instituição financeira. E nós temos estado a divulgar essas informações, tanto pelo meio de social, digamos, jornais, a nossa página web, e até mesmo na interação com alguns clientes, garantimos a disponibilização dessa mesma informação para que o cliente sinta segurança em qualquer tipo de transação que tiver que fazer conosco. Moçambique é visto como um país
com um custo financeiro muito alto. O Banco de Moçambique, não obstante, tem feito muito esforço no sentido de baixar as taxas, digamos, de referência. O que faz com que os bancos comerciais, mesmo com este esforço do Banco de Moçambique de baixar a facilidade permanente de liquidez, de depósitos, e tratando os bancos comerciais continuam com taxas muito altas. O que faz com que os bancos comerciais insistem em manter o crédito caro, quando o Banco de Moçambique faz esforço de manter o crédito barato? Não diria que há uma resistência dos bancos. Penso que é uma questão, a questão fulcral poderia ser respondida na capacidade dessa mesma instituição, no peso dos seus custos, na qualidade, no risco de crédito, que é um dos maiores riscos que a mesma instituição. Nós, como instituições financeiras, gostaríamos de ser resilientes no mercado, garantir a nossa continuidade nos nossos negócios. Mas vai ver que temos uma estrutura de custos bastante elevada, um custo de compliance muito elevado, tudo isso associado são os aspectos que normalmente os bancos tomam em consideração na sua definição do preço para garantir alguma rentabilidade. Não, eu não compro o discurso de custos, porque o discurso de custos depende do banco. O banco é que decide se quer contratar consultores, se quer contratar novos equipamentos, se quer contratar... Esses custos operacionais dependem da decisão do banco. O que eu quero saber é, na variante, vamos lá supor, a taxa de juros tem várias componentes. Tem a referência do Banco de Moçambique, tem o spread. Tem o spread que é a sua margem, digamos, de barganha, para não dizer de lucro, a sua margem de barganha. Dessas variantes todas, dentro do spread e da taxa de referência, qual é a variante que mais pesa para que a taxa de juros mantenha-se alta? Porque se formos olhar para aquilo que o Banco de Moçambique dá como referência, é uma taxa de juros aceitável. Mas desde que chega nas mãos do Banco Comercial, a taxa sobe 2 vezes ou mais. Por quê? Por que 2 vezes ou mais? Acho que, se for a notar, os bancos comerciais... Há bancos com spread acima de 10 pontos percentuais. Tem uma referência. A referência hoje é 13,5 para crédito. Não podemos olhar... É 13,5. E depois encontramos uma nova taxa que chama-se Prime Rate, que já incorpora alguns níveis de risco definidos pelo próprio banco. E depois tem um spread. Tudo isso está sendo definido pelo banco. E depois já aparece uma taxa de 22 ou 23. Mas não esqueçamos que a taxa de referência do Banco de Moçambique é 13. Nós não estamos em condições de conceder crédito à taxa de referência. Naturalmente, isso não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Exatamente. Sim, Existe sim. sempre uma abertura para que cada banco decida, dentro da sua estrutura, como fazer a definição desse mesmo custo. E o meu argumento é esse, que não só olhamos uma imagem, ok, o Banco de Moçambique baixou as taxas, mas imagina que estamos numa situação em que tens um risco associado de crédito muito elevado, ou para servir aquele cliente tens que ter um esforço de 2 ou 3 vezes mais. Há uma necessidade de recuperar parte desses custos. E como é que nós vamos recuperar? Voltamos podemos recuperar. Falando de risco de mercado, a Liceu tem um professor. O professor, a escola, diz a Liceu que eu, no dia 25 de cada mês, vou descontar a este professor e vou te entregar. Onde é que está aí o elevado nível de risco? Nesta operação, vamos lá para falar desta operação. Por que este professor tem que pagar tão alta taxa de juros? Se até nem ele que garante que o crédito vai pagar, é a própria escola. Sim, mas também tem que ver uma coisa. Nós estamos preocupados só com o risco daquele crédito. Estamos também preocupados, temos que também tomar os custos operacionais. É preciso, qual é o custo operacional para levar aquele crédito? Eu disse, por exemplo, o caso de Lecce, nós servimos até aquele cliente que está no distrito. Como é que a gente serve? Temos despesas de transporte, temos salários, comissões, que temos que pagar a todas aquelas pessoas que estão envolvidas no sentido de garantir esse mesmo crédito. Há uma necessidade de recuperar esses custos. Como é que nós vamos recuperar esses custos? Através da definição do preço que nós concedemos aos nossos clientes. Sem descurar de um aspecto importante. Os nossos, nossos acionistas também estão à espera de um retorno
mínimo e desejável para aquele mesmo investimento que eles fazem para a própria instituição. Provavelmente esse é o ponto. The bottom line está aí. Que Não os donos do necessariamente. dinheiro, Não os donos do necessariamente. investimento querem ganhar quanto mais e mais rápido possível. Se for a ver para o nosso caso, vai perceber que em Acha 9 anos... Acha que uma taxa de 82% de crescimento de lucros é normal? Bom, É negócio, digamos, conjuntural. é normal. Para mim, eu considero normal, como disse. A reengenharia que nós fizemos não duplicamos a nossa carteira de crédito. Pelo contrário, a nossa carteira de crédito deve ter crescido em volta de 10, 15%. 10, 15% apenas. Mas E a estrutura- entraram novos produtos como Tap and Go, com 100 mil clientes. Bom, esses não são soluções que estão a dar-nos ainda retornos, mas, como disse, há algumas poupanças que consegues. Se consegues dar quer dizer, tens uma poupança em que pagas 17% e tens um outro crédito que pagavas já 20%, aqueles 3% de diferença faz alguma diferença. Olhando para o horizonte temporal, quando é que iniciou, acaba sempre dando um suporte. O processo de avaliação dos resultados é um processo contínuo e todos os meses temos sempre uma ideia nova, diferente. Como é que nós vamos garantir que tenhamos nós chamamos de run rate. Se a gente faz 10, 10, 10, gostaríamos de manter nesse nível de 10. Temos um orçamento em que temos que garantir a execução desse orçamento perante os nossos conselhos de administração, nossos acionistas. Então, nós temos que fazer toda a reengenharia no sentido de garantir que consigamos chegar pelo menos àquele número que nós chegamos. Estou aqui a falar de provavelmente não existir alto nível de risco, e pode ser até por uma desinformação da minha parte. E como é que está o vosso processo a vossa rate de crédito mal parado? Bom, neste momento, para créditos acima de 90 dias, nós estamos com cerca de 4,5% de taxa de crédito mal parado. Achamos esse rácio está dentro do estipulado que nós temos estado a seguir. E existem esforços. Então, o crédito mal parado normalmente ocorre para o nosso modelo de negócio. Ocorre quando temos óbitos e não temos a informação atempada, expulsões que tem havido no setor financeiro, no setor do Estado. Algumas vezes transferências de funcionários para algumas organizações não governamentais ou privados, e não assumem aquele mesmo crédito. E, em parte também algumas questões técnicas, como descontos tardios, que são efetuados sempre tardiamente, acaba criando este problema de crédito mal parado. Aí nessa questão de atrasos, se a escola se compromete em pagar, por exemplo, em descontar do salário do professor uma certa quantia, que de certeza deve haver uma taxa de esforço já definida, porque deve rondar para aí aos 30%. Se a escola se compromete a fazer o desconto para canalizar a Litsego, e a escola por razões próprias, por razões conjunturais próprias, com a sua fonte de receitas, que é o Ministério das Finanças, atrasa a escola a pagar o salário ao professor, e o professor efetivamente tem o seu financiamento a vencer numa data que a escola não paga. Aqueles dias de atraso que o professor não consegue pagar o financiamento porque a escola ainda não pagou, quem paga em termos de juros de mora? É a escola ou o professor? Aqui nós temos uma relação tripartida, em que nós temos o Estado, que garante as fixações, e temos o cliente. Nós, como Litsego, adotamos 0% de taxa de mora, que não há necessidade uma vez que não depende do próprio cliente. Existe essa relação tripartida, que o cliente dá o consentimento à instituição para fazer esse mesmo desconto. Então, nós não cobramos taxas de juros de mora nesses casos. Aguardamos que o pagamento seja feito para efeitos da alocação dessa prestação para esse mesmo funcionário. Muito bem. Essa informação deve ser divulgada.
Não, mas os clientes sabem, não temos juros de mora, nós não cobramos juros de mora, por acaso não. Talvez noutros produtos, como... Muitas vezes, os clientes são crucificados pela parte de mora, não até pelo capital. Se for a ver nas carteiras de crédito, vamos falar do que as empresas apresentam, se for já a dividir aquilo que corresponde ao capital e aos juros vencidos, vai encontrar que na maioria dos clientes e na maioria daquilo que são as taxas de crédito mais prática que os bancos têm, 80% a 90% é juros de mora. Porque a pessoa não paga 5 anos, não paga 3 anos, não paga 4 anos. E no fundo, o dinheiro que ele efetivamente pediu emprestado é muito pouco. Não, mas existem nos regras comerciais. Existem regras para o cálculo de juros de mora. Não podemos perpetuar o cálculo de juros de mora para sempre. Mesmo em termos de contagem de juros, se o cliente não paga, interrompe-se a contagem de juros quando são cerca de 90 dias. Não. Nos bancos comerciais? Não, essa é uma questão regulamentar. Não se pode continuar a fazer a capitalização de juros. Essa regra é nova? Não é nova. É uma regra já existente no mercado já há muito tempo e está plasmada pelos avisos do Banco Central. O que acontece no processo de crédito é quando o cliente tem uma situação de incumprimento e sabe que vai ter incumprimento por muito mais tempo, aproximar-se da instituição financeira logo no primeiro dia, para pedir para reestruturar, renegociar a sua dívida, arranjar uma modalidade que facilite, de modo que o banco não consiga, não vá para lá. Esse é um discurso muito importante. Esse é um discurso de chefe que provavelmente devia ser muito divulgado. As pessoas têm sempre medo de aproximar a pessoa a quem deve. A pessoa, seja ela coletiva ou singular. Está aqui uma informação. Aproxime-se ao banco e informe que terei a seguinte dificuldade. E para efeito não conseguirei pagar a minha dívida. O banco tem instrumentos próprios para gerir uma situação dessas. Um exemplo claro, vai ver que com a pandemia do Covid-19, nós temos estado a ver muitas empresas a fecharem. Exato. Empresas essas que têm financiamentos no setor financeiro. Uma das medidas dos bancos comerciais foi dar moratória a esses mesmos clientes. Então, todo aquele cliente, nós sabemos que não depende do cliente, é uma condição do mercado. Há uma necessidade de ajudar esse mesmo cliente até garantir que numa altura própria ele esteja em condições de retomar o seu negócio e começar a gerir outros cash flows. Existem várias maneiras de fazer essa reestruturação. Reduzir a sua prestação, aumentar o prazo de crédito, baixar juros. Exatamente, perdoar juros de mora, eliminar todos esses, de modo que o cliente consiga dizer, olha, com esta minha capacidade de produção eu consigo pagar até esta prestação. E daí resolve. E agora vamos a falar da Covid. Letshego não está fora do contexto do mercado. O que a Letshego tem estado a fazer em relação, no âmbito daquilo que é a sua responsabilidade social, não apenas com os seus trabalhadores, mas com a sociedade onde ela se encontra inserida? Bom, nós, como grupo, logo que anunciou-se a pandemia, em todos os mercados, a nível do grupo, criamos o que nós chamamos de Comitê de Crise de Corona, em que eu, como o CEO, sou presidente no país e lidero todas as ações perante as medidas que o governo anunciou, como distanciamento social, a redução de algumas comissões bancárias, continuar a servir alguns clientes. Nós também tivemos que nos reinventar, como evitar maior presença dos clientes nos balcões, mas continuar a servir-los. Então, reforçamos a nossa capacidade de call center, estendemos algumas horas para que eles garantissem que os clientes pudessem ligar para o call center até iniciar o processo de crédito a partir do call center. Normalmente são clientes existentes, aqueles clientes que já têm a parte da nossa informação conosco. Exato.
Criamos o que nós chamamos de web forms. Na nossa página web tem lá alguns formulários em que o cliente também pode iniciar o processo a partir do seu trabalho, a partir de casa, sem necessariamente ter que vir para o balcão. E nós fazemos todo o processo no back-office e depois o cliente só vem, assina e já tem lá o seu crédito. Também criamos o WhatsApp Business, onde o cliente pode interagir conosco em real time. E também temos o USSD, em que tivemos que dar alguns clientes para poderem fazer algumas transferências, usar para efeitos de transações sem ter que necessariamente ir. Reforçamos a nossa rede de agentes também, no sentido de servir aqueles mesmos clientes para efeitos de cash. Ao invés de ir para o balcão, para ele fazer um levantamento, poderiam servir-se a partir da rede existente de agentes que nós tivemos. Mas também fizemos uma responsabilidade social para o governo, onde fizemos uma doação de cerca de 1.800.000 meticais para efeitos de contribuição. Para proteger os nossos colaboradores, abrimos também sempre oportunidades para que todos aqueles colaboradores que fossem diretamente afetados pelo Covid-19 pudessem recorrer desse mesmo suporte, como plano de saúde a 100% para todos os nossos colaboradores. E temos também testes com os meus a custo zero para o colaborador e a sua família. E reforçamos nossos balcões com medidas de segurança como álcool, desinfetantes, desinfetar os balcões pelo menos 2 vezes à semana, conceder máscaras aos nossos colaboradores, distanciamento de 1,5 metro. Alguns balcões até tiramos as cadeiras que nós usamos nas nossas copas para dar aos clientes, porque os clientes já não podemos aglomerar todos. Aqueles que estão lá fora, oferecemos algumas cadeiras para eles sentarem-se enquanto esperam pela sua vez, mas sempre garantindo o distanciamento social. E muitas palestras, muitas comunicações motivacionais, psicólogos, exatamente, para ajudar os nossos colaboradores nessa mesma. E nós trabalhamos em 2 regimes, um regime de casa e um regime aqui no escritório. Então, esta semana, por exemplo, eu estou a trabalhar a partir de casa. Falando em regimes, como um manager que por acaso tem o mesmo desafio, não acha que esta coisa de ter metade entre aspas, um turno a trabalhar e mantendo a máquina a funcionar e outro turno a partir de casa, também a manter a máquina a funcionar, não nos vai despertar, digamos, a ideia de que é possível, a Covid não vai passar. É por isso que o Presidente da República disse muito bem que temos que nos adaptar à nova normalidade. Porque nós estamos à espera que um dia diga, a partir de hoje a Covid acabou. Não passou SIDA, não passou tuberculose, não passou lepra, não passou nenhuma dessas doenças que mexeu com a nossa sensibilidade com o mundo, não passou. Nós, ao contrário, nos adaptamos a conviver com ela. Não acha que essa situação dos turnos que nós estamos a adaptar nas nossas empresas, para nós, como gestores de custos das empresas, podem nos despertar, digamos, que isso seja uma oportunidade para manter aquelas pessoas em casa e continuar a prestar o serviço em casa e baixar os nossos custos operacionais, nomeadamente. Quanto menos gente estiver dentro do escritório, menos são os custos de energia, de água, de ar-condicionado, porque as pessoas estão em casa e têm esses custos suportados a partir de casa. Não acha que isto pode criar este novo... Porque isso nem cria, digamos, na minha opinião, pessoal, nem cria nenhum risco do salário, porque eu não preciso baixar o salário dele porque ele está a trabalhar de casa, porque eu tenho muito mais poupança por ele não estar aqui a trabalhar em casa, aqui. Poupo mais e posso cobrir o fato de continuar a pagar. Talvez havíamos poupar mais se tivéssemos que, olha, para esta sede tão grande como está, se tivéssemos que realocar, talvez havíamos dizer, ok, não precisamos de um espaço mais... É aí onde está a decisão, que pode ser tomada. É aí onde está a decisão. Se tem metade dos trabalhadores está a ocupar um espaço que estava destinado para 100% e neste momento está a trabalhar a 50%. Por que eu tenho que manter o espaço? Olha, nós ainda não pensamos assim.
ainda não pensamos assim. Achamos que mais cedo, mas muito mais cedo mesmo, teremos uma cura para... Somos muito otimistas, que vamos continuar, mas que existe, que a pandemia trouxe-nos alguns desafios e aprendizados. Tomar decisões, não há dúvidas que há processos que são possíveis simplificar. Provavelmente, eu como gestor, eu posso dizer isso abertamente, que nessa altura, segundo o meu orçamento, eu teria 220 trabalhadores, por causa de algumas outras áreas e tudo mais. Mas olhando para para a pandemia... Tem 126? Não. Aliás, algumas pessoas mudaram-se pediram demissão, outros foram para outras instituições. Neste momento tenho 164 colaboradores. E não recrutei, quase que não recrutei algumas posições chaves, regulamentares, mas não recrutei aquele número que eu esperava para pôr a máquina a funcionar, porque as coisas continuam a acontecer. Sim. Porque usamos aquelas outras pessoas, alguns colaboradores em certas chaves, realocamos para outras atividades e poupamos naquele número que nós devíamos ter recrutado até lá. Então, é um processo, não só falando para a minha instituição, olhando pelo geral, temos visto que há organizações como a Google, que adotou essa política de trabalho a partir de casa, como escritório, de uma maneira permanente. É como se eles soubessem que o vídeo veio aí, começaram a ensaiar muito antes da Covid. Então, eu acho que esse novo normal realmente vai nos trazer, está-nos a trazer várias maneiras de pensar, de que maneira nós podemos chegar ao mesmo resultado de maneiras diferentes. Então, é normal vermos algumas empresas este ano que vão perder extremamente, mas outras, vamos ver também algumas outras que vão ganhar. Em crise, os visionários vê oportunidades. Dr. Carlos, o tempo não nos permite continuar a conversar por tanto tempo. O senhor, na qualidade de presidente da Comissão Executiva deste banco, faz parte do layout das pessoas com as quais nós temos que sempre estar a conversar para perceber o que é que se passa, o que é que acontece no mercado financeiro, e por isso tenho a certeza que nós ainda vamos precisar de voltar a convidá-lo a conversar. Na medida que a conjuntura exigir, na medida que essas situações da Covid e outras vão nos obrigando a ter que falar para perceber as conjunturas. Queremos lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e dizer que fique atento à nossa Média Mais, o Mais Negócios está à sua disposição. Mas eu lhe daria mais um minuto, se quiser, ou menos até, para dizer aos seus clientes e trabalhadores a sua mensagem em relação àquilo que a conjuntura nos impõe. Muito obrigado à Mídia Mais por essa oportunidade que trouxeram para o Banco de Lecego e eu como representante desta mesma instituição. Para os meus clientes, a primeira mensagem seria cuidem-se, os focos da infecção têm sido bastante assustadores. Não gostaríamos de chegar ao caso da África do Sul. Penso que ainda temos muitas oportunidades de garantir proteção mútua das nossas famílias, incluindo os meus colaboradores, meus colegas. Vamos fazer tudo por tudo para cuidar de nós, das nossas famílias, e também dizer que para os nossos clientes tem um vasto leque de opções para poder comunicarmos através do WhatsApp, através do call center, através do webform, sem necessariamente ter que vir para o balcão para fazer os seus pedidos. Então, é uma maneira de prevenção, ajuda também na prevenção, e nós vamos fazer tudo por tudo para poder assistir-los. Aqueles clientes que estão com dificuldades decorrentes do Covid-19 devem aproximar-se imediatamente ao nosso balcão e manifestar o seu interesse. Conjuntos vamos discutir de que maneiras nós podemos ajudar a resolver a sua situação. E muito obrigado, Mídia Mais. Boa noite. Assim foi a nossa conversa com o presidente da Comissão Executiva da Lecego, Dr. Carlos Nhamanhango, e voltaremos para si na próxima quarta-feira. Obrigado e muito boa noite.